Pessoal, muito obrigado a todos que veio aqui. Em nome da Velupta, Charada e principalmente da Som Mais Pop, né? Tem um livro aqui do Anderson Cosme que vai ser sorteado. E eu já arrumei o primeiro critério. O primeiro que dá R$50 é ela. Diga, fale alguma coisa. Fala alguma coisa. Alguma coisa. E alguma coisa. Mas sobre o evento, né? Olha, gente, obrigado, ó. Bacana quem tá aqui com a gente. Quem não tá, né? Mas quem tá aqui, obrigado. Ó, só pessoas maravilhosas, ó, que a gente conhece quase todo mundo e que estamos conhecendo agora, mais assim, por dentro, né? Amizade é tudo, né? A charada foi feita para isso, né, Júnior? Amizade. Pessoas que não vêm aqui há muito tempo, meu amigo lá, Maria, opa, Fabion, Júnior, essa turminha nova aqui, tudo artistas futuros que vão ser famosos, já são para mim, já são famosos. Ué, peraí, aquele chegou agora. O Léo. Nossa, eu não vi, desculpa. Léo. Tudo bem? É que era bem pequenininho, não dá nem pra ver aquele não, chegou agora, é legal por ter chego. Ah lá, chegou também agora. Obrigado por ter vindo. Só que não participou do concurso. Chegou atrasado, perdeu o sorteio. Não sabia nem se via. Então a charada, não sabia nem que vinha, isso que é bacana. A charada, a gente fica muito contente de ter pessoas que prestigiam a charada, e a charada foi feita para prestigiar a cultura, então vocês estão prestigiando a cultura, tá? E que é o que a gente mais ama e mais precisa nesse país. Porque olha o que está acontecendo aí fora, por falta de cultura. Só isso, porque tem gente que é totalmente acéfala, né? Então é isso. Agora nós vamos ter um prazer enorme. Diretamente, eu quase falo Carapicuíba, mas não é. É Itapecerica da Serra. É da Serra. Isso, Itapecerica da Serra. Olha aqui, vieram para Sapopemba da... Dá licença aí, vou assistir a Casa Modelo. Detalhe, olha só. O primeiro filme é a Casa Modelo? Não, o primeiro é o Dilema de Ícaro. Isso. Bom, vai aparecer escrito tudo direitinho. Bom, já falou São que quatro. Vou finalizar agora. Quatro curtas que serão muito bem representados pelos participantes da Velupta. Fala alguma coisa. E qualquer dúvida também em relação aos curtas e às sinopses, eles disponibilizaram no Instagram deles também, da Velupta. Isso daí. Faça um discurso aí, vocês dois. Gente, boa noite. Primeiramente, muito obrigado por todos vocês estarem presentes aqui. Para nós é uma honra vocês deixar a gente, né, vir aqui, entrar na casa de vocês, poder trazer um trabalho nosso lá de Itapecerica da Serra, estar aqui mostrando nosso trabalho e poder estar somando junto com vocês, compartilhando um pouco da nossa arte. Muito obrigado, né? E vocês estão tirando o tempo de vocês, da casa de vocês, para eles estarem aqui, então a gente vê que isso é uma resistência, né, da arte, do audiovisual do nosso país. Isso é muito importante mesmo. Muito obrigado mesmo, de coração. Hoje nós vamos apresentar para vocês aqui 4 filmes da Velupta, né? E Bruna, pode falar um pouquinho. Bom, gente, eu sou Bruna Ribeiro, uma das criadoras da Velupta junto com o Anderson. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui. A gente está muito feliz de vir lá do extremo sul para cá, para que vocês possam conhecer a nossa arte, a arte de todo esse pessoal que está com a gente. Agradeço muito a galera do Som Mais Pop e ao Charada. Charada também é Som Mais Pop. O Doug é Som Mais Pop, o Léo é Som Mais Pop. Todo mundo. Muitíssimo obrigada mesmo, gente, de verdade. Verdade. Obrigado, André. Obrigado, Charada, por abrir a casa. Fala do pôster um pouquinho, Cosme. Só terminar aqui, há um mês atrás, vocês deram essa oportunidade pra gente, pra essa ideia do evento aqui. Então, obrigado por abrir as portas hoje pra gente. Isso foi muito importante mesmo. Bom, falar do pôster aqui, que desse vai ser o último filme que a gente vai passar, A Casa Modelo. Esse filme foi um trabalho que a gente estreou há 2 meses atrás. Né? Esse filme foi feito com baixíssimo orçamento mesmo, galera. Mas a gente teve que se desenrolar com essa galera aí para poder fazer toda essa gravação em um dia. Nós fizemos esse filme, fizemos a pós-produção em 2 semanas e desenrolamos para poder estrear esse filme. Aí a gente mandou para alguns festivais, aí ele entrou no festival em Londres. Obrigado, acompanha a página, obrigado. A gente entrou em Londres, entramos também na Flórida e essa semana a gente, o pôster ganhou como melhor pôster lá também na Flórida e concorreu também como melhor curta-metragem. Então isso pra nós foi bem legal, porque esse pôster aqui eu só, né, foi num quarto lá que a gente apagou a luz e colocou uma LED lá nas meninas lá e tirei isso aqui, foi em 5 minutos pra fazer esse pôster aqui. Todas as fotos que a gente fez desse filme foi em 15 minutos, então foi uma coisa muito rápida e a gente vê que isso motiva bastante, né, a gente, né, porque a gente nunca sabe o que a gente pode estar fazendo e aonde pode estar chegando. Então isso foi bacana e a gente agradece por vocês estar acompanhando a página, estar aqui prestigiando o trabalho também.
Não, eu agradeço desde o momento que a Bruna entrou em contato comigo. Bom, só vou falar rapidinho que esse foi o primeiro filme desse ano que a gente fez através da Lei Paulo Gustavo. A gente tinha sido contratado pelo Renan Damasceno, o ator, que ele entrou na lei, lá no Embu das Artes, e contratou a gente para fazer esse filme. Eu já tinha esse roteiro, fazia 2 anos atrás, eu criei esse roteiro através daquele fatídica coisa que aconteceu no Oscar, eu acho que no Oscar de 2023, é isso, entre o Smith e o tapa do Smith, né, tal. Durante a semana eu fiquei pensando muito naquilo, tal, do que leva, né, a pessoa, né, não sei, né, a ter a fama e também poder falar algo contra um amigo, contra uma pessoa da profissão, entendeu? Para poder ainda se manter na fama. Eu não sei, aquilo ficou na minha cabeça e aí eu criei esse roteiro através daquela coisa que aconteceu. E aí fui moldando, né, dependente do tempo, né, de 2 anos que eu fiquei criando esse roteiro, mas ele veio através disso. Aquele personagem misterioso, ele usa um chapéu, é uma referência ou simplesmente isso? Não, então, eu tinha colocado aquilo, por no filme eu trabalhar muito com preto e branco, né, eu trabalho muito com essa dualidade, né, também da luz, a escuridão, né, e também eu coloquei muito essa coisa como se fosse um renascimento, né, e aquilo que a gente tem dentro da gente sempre está lutando praticamente contra nós mesmos, né, essa coisa do Ícaro tá na frente do espelho, essa coisa da gente ter várias camadas dele. Então, o que nós estamos buscando, né? Às vezes a gente está correndo tanto, buscando, querendo sucesso, querendo isso e aquilo, e a gente não está parando para respirar e para poder entender e ver o outro ao lado, né? Então essa coisa do chapéu, do preto e branco, eu achei que ele remeteria para dar esse contraste para ele com a boina, né? Que a boina ele tem os bottom, né, tal, que esses bottom veio da ideia que a Bruna tinha dado pra gente lá na época, né, para poder fazer. E aí a gente pensou e falou, pô, que tal se ele tiver esse chapéu, e esse chapéu ter essa representação da borboleta, né? E também ter essa volta da coisa preta, né? Então a gente já teria essa coisa dele não só usando só preto, mas também seria a coisa do preto e do branco. Então a gente queria colocar essa dualidade com ele. Não teve assim uma referência religiosa? Não. É uma questão. É bom você perguntar que sempre quando a gente leva, né, para os lugares, eles colocam muito isso, né? Teve até uma menina que falou, né, que representava a questão de orixá, a questão de falar também de religião, né? E como o filme eu deixo muito ambíguo, né, o final e tudo mais, até o caminhar do filme também, essas camadas que ele tem. Então eu deixo para cada um ter a sua interpretação. Então o que representar para cada um pode ser que seja, mas na camada quando eu escrevi não teve a camada religiosa. Então a trilha sonora veio do próprio Renan, né, que estava conversando comigo, ele falou, cara, era muito legal se a gente tivesse alguma coisa introspectiva, né, e aí eu fiquei com aquilo, eu falei, pô, vou pensar em alguma trilha introspectiva. O Rogério, né, todas aquelas trilhas mais, vocês viram já introspecção e tal, foi o Rogério que criou, e aí a trilha, eu lembro que o que fez o Homem de Preto, o Patrick, ele mostrou algumas trilhas pra mim, ele falou, cara, tem essa pasta de trilhas aqui, que dá pra gente utilizar, num programa que ele tinha, ele falou, dá uma escolhida em algo aí. E eu lembro que, acho que na terceira trilha que eu escutei, eu tinha gostado muito dessa trilha. E combinava muito com a ideia do Ícaro, né? Então eu ficava sempre tentar fazer a edição em cima da trilha. Então quando eu já vi aquela trilha ali, e a forma ela vem esse crescente, né? Daquela coisa, então eu falei, acho que na hora quando ele chegar naquela coisa da laje, eu acho que eu vou colocar nessa parte. Foi a primeira cena que eu coloquei, que foi ele entrando na laje. E aí eu vi que a trilha casou e foi aí que eu utilizei essa trilha toda pro filme. Cobrador de ônibus, que tinha o cobrador, porque um monte de lugar não tem mais cobrador. Onde eu moro, por exemplo, tudo acabaram os cobradores de ônibus. Lá ainda tem. Aí até o Paulo tá ali. Sim, eu vi que é ele. O cara parece... Conhecemos. o cara parece com ele. O Paulo salvou a gente aí, que ele veio nos 45 do segundo tempo, falou, eu posso pegar esse trabalho. A maioria, tudo que tá ali, era só pra ele chegar e tal, e ter um diálogo com o Ícaro, né, aquela coisa de cobrar o dinheiro, mas toda a fala que ele fez ali, ele improvisou na hora, cara. Foi uma coisa muito bacana mesmo. Salvou assim muito. Isso foi muito legal, foi uma coisa muito coletiva, sabe? Ter os atores, muita gente que vocês viram ali também não é ator, não é atriz, não são profissionais, mas eles que quiseram, né, estar no trabalho, e a gente tentou adaptar o roteiro para melhor, né, para eles poderem poder participar do filme. E antes mesmo de gravar, a gente fez no Embu das Artes, como ele foi um edital, né?
a gente fez lá na cidade de Embu das Artes, que também é uma cidade periférica, um workshop com atores. E, na verdade, assim, qualquer um que quisesse ser ator de cinema ou TV. E aí a gente contou com o apoio do Renan Damasceno, que é o protagonista desse filme e também foi um dos produtores junto com a gente. E era um workshop bem voltado para realmente ensinar a galera a atuar para cinema e para TV. E aí, a partir disso, todos que se formaram nesse workshop entraram no filme, o Anderson adaptou para que todo mundo tivesse ali o seu momento na obra. Foram 4 aulas, foi um mês com essas aulas e depois a gente fez 4 diárias também, então foi um mês de gravação também. Quer dizer, foi 4 diárias, um mês assim que a gente levou descansado que a gente só podia gravar os domingos. Então aí que foi espaçado isso aí, mas foram 4 diárias que a gente fez para esse filme também. Esse filme levou praticamente 3 meses, assim, que depois eu fiquei um mês só trabalhando na pós-produção dele, né, com a galera da trilha e tal, a colorometria. Então foram 3 meses pra gente poder tirar esse trabalho, fazer esse trabalho todo do papel. Sim, interpretação de cada um. Quando a gente pensou, você vê que todas as imagens a gente colocou todas elas espelhadas. A gente estava colocando muito isso mesmo nós mesmos, né? A gente sempre se enfrentando, a gente aquela coisa... Essa brincadeira que a gente vê que hoje em dia os filmes trabalham muito com essa coisa de multiverso, então a gente às vezes esquece que nós mesmos estamos vendo o nosso multiverso, né? A gente mesmo procurando inimigo onde não tem, que na verdade às vezes é nós mesmos, né? A gente desiste de fazer muita coisa, às vezes por nós mesmos, às vezes por opinião de alguém, dos outros. E aí a ideia do filme é muito isso, assim, né, tal. A gente, antes de olhar esse lado, a gente olhar para nós mesmos, né, tentar ver se a gente, o que nós faríamos, né, será que a gente seria como o Ícaro, será que a gente falaria piada ou não falaria, né, por isso que até então eu deixei até esse final, a gente nunca tem uma piada no filme, né, também dele também, né, pra gente também não julgá-lo, né, então eu queria muito isso, que tudo viesse do filme e a gente ter essa coisa, né, porque a gente, quando a gente faz nossa arte, a gente sabe muito como é, então tem aquelas pessoas que gostam, aquelas pessoas que não gostam, pessoas que julgam, aquelas pessoas que também não fazem e julgam, então eu queria muito que tivesse essa representação e que todos se olhassem através do personagem. Essa frase de efeito do final, nós vivemos em um passado que nunca existiu, alguma coisa assim, né? Na sombra de um passado. Nós vivemos a sombra do passado que nunca existiu. Quem deu essa frase de efeito, o que significa? Tá, então essa frase que foi uma coisa, às vezes, sempre quando eu voltava do trabalho, no ônibus, sempre tem aquela coisa que atrás do ônibus tinha alguma coisa escrita, né? E aí por isso mesmo que até a gente queria muito gravar no ônibus. Então essa frase eu coloquei muito pra mim, assim, por causa que às vezes a gente, antes de dormir, ou antes de fazer alguma outra coisa, a gente sempre fica remoendo o passado, né? A gente fica sempre aquela coisa fica batendo na nossa cabeça, coloca a gente pra baixo. E às vezes a gente não olha o presente, a gente não aproveita o presente, né? A gente não aproveita o momento, né? Tipo, a gente quer muito sucesso, mas a gente não aproveita que isso aqui é o sucesso, sabe? Que a gente tá com pessoas que tá ali mesmo, que tirou o seu tempo para poder viver um filme. Então essa frase, ela diz muito isso, entendeu? Pra gente poder deixar um pouco o passado de uma coisa que nunca existiu, ficar vendo essa sombra disso e a gente poder viver o presente. Então era pro personagem do Ícaro pra isso também, entendeu? Ele viveu o presente, né? Os amigos dele, o aniversário dele era na outra semana, mas os amigos se preocuparem uma semana antes, estava vendo aquilo. Então mesmo assim ele estava perguntando, falando, né? E às vezes aquilo não estava deixando ele feliz. Então a frase foi muito para isso mesmo, no final ter esse impacto, assim. A gente fez o Dilema de Ícaro. A gente tinha acabado de fazer a pós-produção dele. Aí na semana que a gente ia estrear, né, o filme, aí eu acordei logo de manhã, era umas 7 horas da manhã. E eu nem roteirizei esse filme, falei pra Bruna, cara, eu tô com uma ideia aqui e tal, tô me sentindo meio assim, eu queria que você me ajudasse a fazer a direção de fotografia desse filme. Então foi feito na nossa sala, o filme todo e tal, a gente gravou, levou 1 hora pra gravar esse filme. Aí conforme ela foi trabalhar, à tarde, eu fiquei editando o filme e à noite quando ela voltou, ela mandou pro festival. Que foi do Festival da Alemanha, né, o Green. E aí, depois de 2 semanas, ele venceu nesse festival. Isso foi muito interessante do que aconteceu, né, com esse filme, com essa ideia de tão rápido que a gente conseguiu fazer. Porque, não sei, era um momento, uma coisa que eu tava sentindo, eu tava me sentindo meio, sei lá, meio... Às vezes a gente se sente meio pra baixo, né, e tudo mais, mas a ideia desse filme era muito passar essa coisa que às vezes, mesmo quando a gente não acha que não tem uma saída pra alguma coisa, a gente sempre tem o amanhã, né, sempre voltará. Então a coisa do eclipse era muito isso, né? Por isso que ele não passa, né? Ele volta, porque a gente está sempre repetindo, né? Os nossos dias, né? Mas às vezes a gente pode repetir ele de uma forma diferente, né? Pode ter o dia de forma diferente. Então acho que esse filme foi muito isso. Então essa deriva entre concretos era muito isso, como a gente se sente às vezes dentro de 4 paredes. Essa é a ideia. Vocês gostam muito da metáfora? Bastante. Bastante, que eu acho que isso comunica com todo mundo, sabe? Não fica uma coisa só pra... Não sei se vocês falaram, mas
Até quando saiu o Dilema de Ícaro, então é baseado no legado de Ícaro, o nome? A ideia da mitologia do Ícaro, sim, a gente pegou também essa coisa para utilizar, essa coisa de voar até o sol e queimar as asas, né? Então essa coisa também a gente teve também como referência, com certeza. Por isso também do nome do filme, do Ícaro ser tão forte também, né? Essa coisa da grandeza. Diretor de fotografia do filme, também apoio, por favor, pessoal, pode perguntar também. Eu ia perguntar para a Bruna, mas acho que vai ter que ser para você mesmo. Então, uma coisa que eu reparei entre o Ícaro e agora entre os concretos também, todos passam como se fosse uma lição de moral. Eu não levaria muito pra essa coisa da lição, porque eu não gosto muito de dizer essa coisa do filme que te dá uma lição de falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, sabe? Então, por isso que por isso que eu até falo, né? Pode ser que amanhã tudo mude, né? E não que amanhã a coisa vai mudar pra você. Que nem pra todo mundo as coisas não é igual, né? A vida não é igual, né? As dificuldades não são iguais. Então essa coisa da lição de moral, até também filmes que passam muito essa lição de moral, eu já também não gosto dessa forma. Então por isso que eu trabalho dessa forma também ambígua, né, no roteiro e na ideia, para cada um ter a sua interpretação e cada um achar que como aquilo toca, né, para você, né? Até para não virar uma coisa meio coach, né, fazer esse filme meio que, nossa, esperançoso e demais, e essa coisa eu nunca gostei desse tipo de abordagem, né? Não sou nada contra quem gosta, quem assiste, mas eu não gosto muito, assim. Eu acho legal cada um ter sua interpretação, cada um achar o seu caminho, sabe? Eu acho que nessa vida tá cada um para percorrer da forma como achar que tem que ser. Esqueci o termo, seria um negócio social, não seria lição de moral, esqueci o termo. É mais o que ele falou, assim, tem dias que a gente acorda meio down, mas assim, você vai dormir, você acorda outro dia e o outro dia você tá melhor. Então, você tem que vivenciar isso, porque não existe as pessoas 100% felizes, 100% tristes, você tem momentos felizes e momentos tristes, e é isso que faz cada um, né? Então, você acordou um dia ali, tava meio mal, gravou, ganhou lá um festival, porque tava meio mal, se tivesse bem, né? Então assim, aí no outro dia isso te trouxe um conforto. Poxa, legal, fiz o que eu queria, tava com uma ideia, tava meio mal, mas trouxe um resultado bom pra você. Exato. E no outro dia você tava bem, levantou e seguiu. Exato. É só pra gente ter essa ideia de, cara, calma, respira um pouco, isso vai passar e segue vida. E vida que segue e tá tudo bem. É isso que é a vida, né? Exato. Que até essa vitória desse filme ajudou muito nessa coisa de que às vezes a gente sabe as dificuldades, né, como é, até tentar fazer cinema no Brasil, né, isso que a gente está fazendo, às vezes a gente até fala, né, a gente não tem um trabalho de boa qualidade, uma câmera de cinema, uma luz de cinema, então a gente faz com o que a gente tem, né, mas é essa coisa de não desistir, né, então quando a gente vai para algum festival e a gente sabe que tem alguma, não pela premiação, mas a questão de eles estarem vendo a gente num lugar tão distante, cara, Tapicerica da Serra, a gente tá ali né, longe mesmo, e eles conseguirem dar esse olhar pra gente, pro nosso trabalho, né, e ter esse olhar pra gente, então isso motiva, sabe, isso me motiva também a chegar nas escolas, quando a gente vai dar palestra, falar com os alunos, isso motiva a dizer que cada um pode, né, todo mundo pode chegar e pode conseguir fazer, né, chegar a algum outro lugar, e não só quem já tem a massa ou o dinheiro e que pode estar fazendo isso. Então o cinema ele está se tornando algo mais coletivo, sabe, a gente consegue comunicar com todo mundo e todo mundo pode também fazer isso. Pode se sentir melhor no outro dia também. E vai muito de encontro do que você falou do primeiro filme, porque é saborear as pequenas vitórias, né? Às vezes você pensa muito assim, eu vou escrever para o festival porque eu quero ganhar. Não, calma, primeiro você tem que... Poxa, passamos na seleção do festival, é uma alegria. Passamos para tal fase, passamos... Então assim, o pessoal foca muito no fim e não vivencia essas pequenas vitórias assim que traz... aquela coisa tão gostosa pra gente, né? Exato. Reconhecimento do trabalho. Me cobra muito, né? Ela fala muito isso pra mim, você se cobra muito e tal, e às vezes cliente tipo Ícaro, às vezes quando eles iam, eu falo, não, tá faltando, tá errado, eu tenho que voltar de novo, eu tenho que digitar de novo, ela fala, não, tá muito bom. Então que às vezes o que você quer, às vezes, não sei, sabe, eu fui tão cobrado na vida quando eu era pequena, que quando chega um momento assim que eu falo, vamos mostrar algum trabalho, eu tenho que falar que tá perfeito, sabe, pra poder... Então é algo comigo mesmo, sabe? Então eu vou desagarrando dessas coisas, sabe? Nós temos um lema, eu e o meu marido, feito é melhor que perfeito. Porque às vezes você quer algo tão perfeito que você acaba não executando. Exato. Aí você perde a sua chance de algo que poderia ter sido feito assim. Exato. O seu curto é muito isso. Acordei, fiz e... Você fez até às vezes pensando em nada mesmo. Só porque você queria colocar pra fora. Exato. E aí deu um resultado super gratificante pra você. Então realmente se cobra um pouco menos e aí você vai conseguir muito mais coisas, assim.
Parabéns. Nisso do que a Karen está falando, até uma vez o Doug também falou isso, né? Porque é o seguinte, eu mesmo faço internet, nossa, eu já tive até pessoa que veio me falar besteira, falou, você não compra equipamento? Eu falei, olha, cara, se você quiser, compra pra mim então, porque eu não tenho dinheiro para comprar, eu tô fazendo com o que eu tenho, eu sou um youtuber pobre, eu falo. Eu sou um youtuber, sou um influencer pobre, eu não tenho dinheiro para sair comprando, essas coisas custam caro. E é uma coisa que a gente faz também na TV, sou mais pobre, que funciona. Tem pessoa que fala, não, é porque eu não tenho isso aí, não tenho aquilo. Fala, meu, ou você tem como fazer com a internet, faz do jeito que pode. Exato. Se eu quero ter umas condições melhores, se eu gostaria de ter melhor, óbvio que sim. Só que enquanto você não tem, é o que o Doug disse, feito é melhor que perfeito. Exato. Faz do jeito que pode. Faça. Alguém vai olhar. E se você faz com amor, com carinho, e é um trabalho bem feito, alguém vai olhar, você vai ter o seu reconhecimento. O Cinebook Escolar, que a gente leva esses projetos para as escolas e conversa realmente com os alunos, né, tanto para a questão de autoestima quanto de empoderamento na arte também, para eles terem essa outra visão. E esse AD Evento de Concreto, a primeira vez que a gente levou, até estava meio assim, porque ele é bem mais lúdico, assim, né? E é o que os jovens mais conectaram, assim, foi muito gratificante, assim, porque assim que eles viram, eles entenderam perfeitamente a mensagem, eles sentiram muito aquilo e o diálogo a partir desse filme se tornou muito rico, assim, partiu para outros caminhos que a gente nem estava esperando. Isso também foi bem bacana. E só para dizer que o áudio dessa narração eu fiz no celular mesmo, para não esquecer. Então quando eu acordei eu já gravei no celular e eu não editei o áudio, eu só coloquei no filme. Então nesse dia eu só queria editar do jeito que estava, eu nem coloquei colorometria nem nada, eu só editei, nós só gravamos e foi desse jeito. Então, acho que obrigado aí por vocês terem gostado do resultado. Parabéns. E aí, por lei do edital, ele tinha que ter 5 minutos certinhos, assim, exatos. E aí a gente entregou, e aí eu fiquei com aquela sensação de que não contei o que queríamos. Aí ele me ajudou e a gente fez essa versão que é um pouquinho maior, que aí tem 1 minuto e meio a mais. É por isso que a gente brinca que é a versão da onde surgiu a ideia do Velupta? Foram de vocês dois? O que vocês estavam fazendo? É tipo aquele momento fofoca, gente, mas é a produção, preciso saber como funciona. Você fala do nome? Não só do nome, como surgiu a ideia. Você vai fazer também? Não, é porque às vezes o pessoal, eles assistem os vídeos, tudo, e eles pensam assim, nossa, como surgiu? Isso pode inspirar bastante pessoas. Então, é sempre bom deixar isso registrado. Tanto o nome como surgiu a ideia mesmo de produzir, assim, falar assim, nossa, eu vou virar uma produtora, vou virar um produtor, vou virar redator. Como surgiu isso? O nome Velupta e isso. Começou, né, começo mesmo, acho que lá por volta de 2016, né? Final de 2016 para 2017. Eu tinha acabado de terminar a faculdade de jornalismo e tal, e a gente sempre consumiu muito filme, né? A gente sempre gostou muito de assistir, e a gente tinha o desejo de criar um roteiro nosso, mas a gente sempre deixava para depois. Aí um dia a gente a gente faz, um dia a gente faz. E aí nesse período a gente falou, não, vamos fazer mesmo, assim, pra valer. Aí ele tinha a ideia inicial, e aí a gente foi escrevendo junto, fomos aprendendo juntos a como criar um roteiro e tal. A gente não tinha estudado ali cinema, então a gente foi estudar a partir disso e foi criar a partir das experiências que tinha. Ele por consumir muitos filmes, assim, ele consegue criar uma ideia, assim, 1, 2, sabe? Algo incrível mesmo, impressionante. O jeito como a mente dele trabalha é impressionante, assim. E aí a gente foi criando esse roteiro, e o nome desse roteiro era Velupta, que ali na história era um longa-metragem, ele era o sobrenome de uma personagem que reunia ali o papel dela ali na história, era muito importante. Ela meio que reunia assim todas as pessoas ali e falava muito sobre o respeito, sobre valores de coletividade mesmo, né? E tudo se ligava com esse nome. E aí depois a gente começou a escrever vários outros roteiros assim, até 2020, quando ele recebeu a Lei Aldir Blanc. E aí a gente teve a oportunidade de fazer realmente o primeiro projeto, que foi o Tormento em Campos Devastados. E aí para criar ali o nome da produtora a gente ficou pensando o que pode ser e tal, como a gente vai fazer. E vinha o Velupta, vinha tanto dessa coletividade, desse projeto que a gente queria ter, como também do início pra gente, que foi onde a gente começou ali, esse nosso primeiro roteiro. Que praticamente o nome Velupta, incluindo assim do que você falou, né, tal,
é que eu já trabalhava em algumas produtoras, desde 2010 eu já trabalhava com audiovisual, tentava, né, dentro das produtoras, então eu ia aprendendo ali, né, eu era aquele cara do cabo, o cara que não tinha muita oportunidade, mas aí tinha um ou outro que me dava uma oportunidade, e eu ficava olhando como os caras editavam, ia lá e eu ficava curioso e tal, saber como é que era. Aí eu tinha comprado um computador bem zoadinho na época, e tinha aquele programa Movie Maker, sabe? Então eu passava madrugada tentando editar nele, era horrível. Não, o pior programa pra editar. Nossa, eu tentava assim. E aí eu tinha feito os primeiros curtas-metragens, né? O Transição Intitulada, que era uma trilogia, e aí ela foi atriz no filme, assim, foi assim que a trilogia se conheceu. E aí foi nisso, assim. Aí depois passou disso, eu tinha desistido de cinema, de tudo e tal. E aí desisti da produtora, eu tinha entrado numa empresa, fui trabalhar com uma coisa que não tinha nada a ver com audiovisual. E aí quando ela terminou a faculdade de jornalismo, ela veio pra mim e falou, vamos tentar fazer um roteiro de longa-metragem. Eu falei, nunca tinha feito isso. Ela falou, não, vamos tentar. Até eu falei, bom, beleza, vamos fazer. Só que é o seguinte, a gente vai ter que se livrar de celular, de tudo e tal, vamos tentar. A gente ficou um mês criando esse roteiro, né? E sempre foi escrevendo, fizemos esse roteiro. E aí o roteiro, tipo, não tinha nome, mas tinha uma personagem muito importante. E aí eu lembrava, né, voltei assim atrás, assim, tal, lembrei de alguns filmes, e eu lembrei quando tinha aquele filme de Jerry Maguire, que tem, quando ele cria uma palavra chamada Quan, né, e aí ele fala que o Quan, o que significa, e era amor, tal. Aí eu pensei, o problema da personagem podia ter uma palavra que, né, juntasse essas coisas, né. E aí do nada a gente pensou, falei, e a palavra velupta, né, daí a gente foi procurar o que era velupta, não tinha nada com velupta, mas fazia muito sentido porque a gente tinha colocado, então a gente colocou o nome sobrenome da personagem como velupta, e aquilo ficou pra gente. E a gente adorava aquele roteiro, ficava naquele roteiro com ele muito. A gente falou, vamos guardar ele, vamos tentar escrever um outro roteiro e a gente vai para as mesas de rodada de negócio. Então a gente escreveu e esse aí ficou engavetado, tanto que a gente gostava dele. E aí a gente ficou tentando trabalhar com outros roteiros, né, vender roteiro e também com escrita e tudo mais. Aí 2020 quando veio, né, o Audi Blanc, 2021 a gente foi fazer o filme, e quando a gente foi fazer o filme, aí a gente falou, a gente não queria só entregar o filme, a gente queria entregar com selo alguma coisa. Aí que veio a ideia de, vamos usar a Velupta, né? Que aí era um roteiro que eu já tinha guardado lá, vamos utilizar ele. E foi aí que a gente utilizou o nome. Mas o nome veio muito assim do nada mesmo, a gente queria uma palavra que não tivesse nenhum significado, né, tal. E foi aí que veio. A Flor tem alguma referência ou não? A Flor sim, porque eu acho que sempre quando eu ia visitar ela, eu levava rosa. Assim, É verdade isso, Bruna? É verdade. Eu falei, que tal o nome, uma rosa, assim, é o romântico, a moda antiga? Aí eu escrevi, aí eu desenhei, né, no papel, tá, o nome, né, e a rosa. Daí tem um amigo nosso, né, o Felipe, que era o cara que criou esse desenho pra nós. O Felipe é ele que criou toda a ideia da rosa batendo, nome e tal, todos os logos que já usamos, né, 3 logos da Velupta. Ele que criou, ele é um designer incrível, assim, o Felipe. E aí ele que fez pra gente, assim, esse logo, né, da Velupta. Mas a Velupta veio disso. Qual é a dificuldade de colocar a legenda num curta, num filme, assim? Eu sou leiga, né, no assunto. Porque a gente realmente vê muito filme, principalmente nacional, e a gente não consegue entender direito. Eu não tenho problema auditivo, mas tem dicções que a gente não consegue entender direito. Pode ser por causa do áudio, como você falou, porque sai em cada caixa, cada um tem direcionado. E algumas pessoas já tinham falado pra gente, é muito difícil, é muito burocrático, é muito... Qual a dificuldade, assim, de leigamente falando, realmente, de colocar a legenda? É muito trabalhoso? O orçamento fica maior? Ou é uma questão só de cada produtor mesmo, assim? Na verdade, geralmente quando a gente lança no canal, pelo YouTube, a gente coloca a opção com legenda, e dá para a pessoa selecionar, e aí a gente mesmo faz a legenda. A gente não gosta de deixar aquela legenda automática. Você sai muito errado. Então, sabe? Geralmente quando vai para o YouTube a gente coloca essa opção, e aí tem gente que prefere. Agora, para as exibições a gente acaba não trazendo, mas é algo que a gente pode pensar também. Porque é algo que a gente escuta muito nas cabines, é assim... Não entendi nada do que a pessoa estava falando. E principalmente em filme nacional. Só que as pessoas não falam isso. As pessoas não falam porque elas querem continuar indo para a cabine. Então, assim, é o que ele falou. Eu acho que todo feedback é bem-vindo. Eu trabalho com software. Então, todo feedback do usuário, das pessoas que utilizam o software, é bem-vindo. Que é o que a gente vai trabalhar no que é bom e no que precisa melhorar. Então, eu acho que esse negócio de legenda, às vezes é muito legal, porque às vezes realmente você não consegue entender, não é? Por causa da audição, por problema de auditivo.
Mas às vezes você acompanha na legenda e você consegue entender o que a pessoa está falando, porque às vezes está acontecendo muito rápido, entendeu? Tem e a gente filmes... sente essa falta. É um curta muito bom, eu acho que isso acrescentaria mais porque pegaria um outro tipo de público também. Aproveitando isso que você falou também das coisas do cinema nacional e tal, a gente comenta muito isso. O cinema nacional tem muito disso. A gente tem filmes que a gente não consegue entender nada, né? Eu lembro quando eu fui assistir aquele A Praia do Futuro, com o Wagner Moura, a gente foi assistir esse filme e a gente não estava conseguindo entender nada. Porque isso é um problema mesmo, quando você vai vai colocar o filme na pós-produção, tem uma coisa que às vezes eles trabalham com... Aqui no Brasil a gente não tem muito o áudio americano, a gente sabe que ele tem essa coisa de às vezes eles regravar no estúdio, né, tal, e também eles já utilizarem um microfone bem mais sofisticado do que a gente tem aqui, que é bem mais caro lá que os estúdios utilizam. Então aqui às vezes, quando a gente vai passar para pós-produção, às vezes a gente vai colocar tipo assim, vai aumentar para um 5.1. Aí um exemplo agora, como esse filme, os outros filmes não estavam com isso, aí ele tá com 5.1. Então como ele tá numa caixa, ele tá saindo tudo aqui. Aí às vezes ele vai dar essa coisa de, sabe, você não vai conseguir compreender o que está sendo falado. Mas isso sim, isso é um defeito mesmo que a gente às vezes vai, tipo, vamos tentar agora fazer uma outra forma de fazer a forma do áudio, sabe? Que tipo, você trabalha com um outro profissional, que nem pra esse filme foi um outro profissional que fez diferente daqueles outros filmes, que outros foi o Rogério, esse aqui já foi o Patrick, então ele trabalha com outra modalidade de fazer o áudio do filme, entendeu? Então, mas tem isso mesmo, que o áudio do cinema nacional tem um problema, a gente tem um defeito muito grande, com essa coisa a gente conseguir compreender o que está sendo falado. Em muitos filmes mesmo, até filme caro mesmo, da Globo. Não, mas nós estamos falando de vários filmes, até por causa do sotaque. O meu sotaque não é daqui, é claramente que não é daqui. Então, assim, tem coisas que eu não entendo o que o paulista fala, porque às vezes o sotaque é muito carregado, é enrolado. Sim. O meu já é um sotaque diferente. Então, claro que num país desse tamanho a gente vai ter vários sotaques e maneiras de falar. Então, a gente acha que a legenda ajuda demais. Bastante. Porque tem pessoas que têm mais facilidade com a leitura do que com a audição e pessoas que têm mais facilidade com a audição do que com a leitura. Sim. E aí você consegue pegar vários públicos, né? Então, é isso que a gente sente falta. E até mesmo assim, eu tô assistindo e não entendi o que ela falou. Eu dou uma olhada na legenda rapidinho e aí faz todo sentido. Sim. Porque às vezes é uma cena que vai virar o filme. Exato. Que aí você chega no final do filme e você fala, não entendi. Você perdeu e você não Por causa entendeu. Daquela cena que você não entendeu, assim. Seria uma coisa bem legal. E é um diferencial, porque a gente não vê isso em outros curtas, outros filmes, sabe? Legenda é um negócio bem diferencial. Acho que seria bem legal vocês colocarem realmente. Sim. Pensar no... Fica bem legal mesmo. Sim. Não, isso é um feedback bem legal mesmo, mas é bem isso mesmo, pro cinema nacional mesmo, ainda a gente tem esse problema também com cada produtora, sabe? Tem uma produtora que trabalha de um jeito com áudio, trabalha com outro jeito, e isso é muito complicado, e pra você ter aquele áudio exatamente como a gente vê tipo, nos filmes americanos, né? Aquela coisa mais cheia, né? Que eles falam, essa mixagem de som mais cheia, aí dá muito esse problema. Até filmes assim, vamos dizer, grandiosos hollywoodianos, vou pegar um filme aí, Tenet do Nolan. Teve um problema com a exibição dele, que eles não estavam conseguindo entender o que o John David Washington falava no começo, né? Que aí quando foi... Aí ele pegou o filme que o próprio Christopher Nolan falou que é um filme feito pra não entender. Mas é a questão da linguagem mesmo, dele falando. Aí quando foram perguntar, pô, não sei o que, lógico que o cara ia voltar pro estúdio e refazer aquilo ou pedir pro ator fazer. Aí ele falou, não, é que é por causa que eu quero que as pessoas assistam mais vezes pra poder entender. Isso é balela, a gente sabe que é balela. Mas é balela, total, entendeu? Mas é a questão mesmo que às vezes isso acontece mesmo, né? Tem filmes que você vai pegar e vai acertar muito legal. Tem outros que aí o áudio não vai dar mesmo pra compreender. Mas tem essa coisa que nem o cara do áudio, vamos fazer agora com o lado do 5.1, exemplo. Aí quando vai sair numa caixa dessa, às vezes não... acaba atrapalhando, acaba se embolando, entendeu? Que como os outros filmes não tinham, entendeu? Estratégia pra gente entrar no YouTube, assistir de novo. Ficar dando visualização. Ficar dando visualização, muito bem, muito bem. Mas esses feedbacks são muito bons esses feedbacks, até pro áudio mesmo, porque eu tenho isso com áudio nacional. Muito mesmo. E é uma coisa que a gente na Velup, a gente fala muito isso. A gente está querendo muito padronizar um certo tipo de áudio na Velup. Então esse áudio, tipo, lógico, né, como que a gente tem, baixo orçamento, mas a gente quer padronizar de um jeito que a gente fale, olha, isso aqui é um teste que a gente fez e que a gente quer manter isso aqui. Seja com qualquer profissional que a gente trabalhe, mas que ele mantenha esse padrão. Aquela qualidade. Essa qualidade. Legal. O último foi o que eu senti que o áudio era o melhor, assim, mas claro. E não só a questão de áudio, a questão da qualidade da câmera mesmo. Eu acho que teve um avanço nesse, até que vocês falassem.
se realmente a produção foi mais cara, como é que foi? Obrigado por você falar isso. Essa foi a produção mais barata que teve. Mas isso é legal, você comentar desse filme, por você, tipo, esse feedback, isso é muito importante, porque tem um entendimento, eu tenho entendimento, mas isso é muito legal. Mas esse defeito mesmo, a gente sabe que é no cinema nacional mesmo, cara. Isso acontece, não, lógico, lá fora tem, mas aqui acontece mesmo. A gente tem vários filmes que a gente não consegue compreender, mas esse feedback é importante de como a gente vai direcionar isso. A gente ficou na dúvida até se foi dublado. Então, não foi. A gente trabalha os filmes antigos nacionais eram dublados. Os do Zé do Caixão, os antigos eram tudo dublado. Sim, por causa que não tinha uma qualidade de áudio para poder se colocar sincronia depois. Com esse filme, o Patrick ele trabalhou com lapela. Esse a gente não teve, a gente não trabalhou com o nosso boom. Por que disso? Por causa que a gente precisava de tempo para poder fazer esse. Como a gente decidiu gravar esse filme todo num dia só, a gente começou a gravar ele no finalzinho da tarde, aqueles finalzinho que você viu lá do amanhecer, né, dela, foi no finalzinho da tarde, era 15 para 5 da tarde, fomos parar 4 horas da manhã, por questão de orçamento, que a gente só tinha um orçamento para poder fazer esse filme em um dia só. Então, tipo, esse filme custou, colocando os orçamentos das atrizes, transporte, alimentação, custou 2.000 e pouco, entendeu? Que a gente conseguiu fazer esse filme. Então a gente só conseguia fazer um dia. A gente conversou com elas, né? Fizemos um ensaio e aí a gente foi fazer para um dia só. E para isso, aí, pra gente economizar tempo, tudo que a gente trabalhou com iluminação também, a gente trabalhou com LEDs manuais, sabe? Nada ligado na tomada, aquelas velas também, tudo a pilha que a gente trabalhou. Então o que a gente fez? A gente foi num ambiente e percebeu que ele era muito escuro. Eu falei, então eu vou abraçar essa escuridão. Então a ideia era, quando ela chegasse, ela tivesse com a lanterna, quando elas passassem naquele corredor, parecia que fosse uma passarela mesmo, né? Abraçar a escuridão. Então o roteiro eu já abracei nisso. Então como você falou da fotografia, né? Que por causa como a gente abraçou essa ideia, parece que é aquela coisa que é mais. O orçamento chega a ser mais caro, né? Mas não. Mas foi uma coisa mais elaborada, sabe? Isso levou um tempo de eu elaborar, que eu ficava a semana inteira olhando onde eu ia gravar. Durante o dia eu ia lá no Incogi, ficava olhando onde eu ia gravar certinho, pra no dia já ter esse tempo, pra poder fazer, acho que foi os 2 takes, né? Por gravação, só. E aí a gente tinha já pro próximo. Me lembrou da Bruxa, do Robert Eggers. Ele gravou o filme todo de dia. O da Bruxa, o Robert Eggers. Me lembrou exatamente isso, que ele usou a luz ambiente. Então, pra esse filme a gente pensou muito nisso. Falou, cara, vamos abraçar a escuridão, porque a gente não tinha como, se era à noite, a gente tinha como comprar esses holofotes grandes, não tinha como nem contratar. E a gente pensou nisso, de falar, vamos abraçar só com essas LEDs mesmo de mão, essas coisas mais manuais, trabalhar com essa coisa de sombra e luz, então vamos fazer dessa forma. E aí o áudio desse filme todo, como a gente não usou o boom, ele usou a lapela. E aí com isso, com a lapela, que ele entrou nessa coisa de falar, vamos entrar com a lapela, mas com 5.1, por causa que às vezes tinha raspagem, né, na roupa. E aí ele falou, vamos colocar esse 5.1 que eu vou conseguir tirar isso, entendeu? E aí pode ser que, né, que de uns eu entendi mais, a outro entendeu menos, mas é uma coisa mesmo que não tem um padrão de áudio pro cinema nacional. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar mesmo, assim, acho que é uma linha que no cinema nacional tem que ser trabalhado isso, sabe? De ter uma padronização como eles têm lá fora. Independente do artista que eles pegam, tipo, vou pegar hoje para fazer uma parte, até mesmo da trilha, né? Vou pegar hoje para trabalhar um Hans Zimmer, depois vou pegar um Ludovic Göransson, como é o Lou Gordon, como é o Nolan, né? Mas ele tem esse padrão do como ele quer. Cara, tem que ser dessa forma aqui. É para sempre os filmes ter essa padronização, né? Tanto que se você ver a coisa do Tenet, né, que todo mundo reclamou, depois no próximo que ele fez o Oppenheimer, o cara trabalhou no mesmo padrão que era o que o Hans Zimmer fez, né? Então é essa coisa, né? Aqui no Brasil a gente tem que ter mais isso também, né? Porque às vezes a gente realmente tem coisas que a gente não consegue compreender. É porque a gente, né, ensaiou bastante, assim, durante os enquadramentos e tudo mais, que a gente queria... fosse, talvez, voice-over muito a dublagem, né? Muito por conta de ver um delay que, tipo, ela falava e aí começava a voz. Mas sim, talvez seja outra coisa. Sim, mas acho que quando a gente liberar de novo lá no você vai ver que não tem esse delayzinho assim, sabe? Acho que é mais a coisa aqui mesmo. Beleza? Mas obrigado pelo feedback mesmo. Isso é importantíssimo pra nós. A origem do roteiro. Quem criou a origem do roteiro? De onde veio a ideia? Meu Deus do céu, a Bruna vai ficar mais quieta que todo mundo. Fala alguma coisinha. Foi ele. Pronto, né? Foi ele. Porque a ideia veio muito da coisa. Quando a gente foi conversar para fazer o roteiro, veio dessa coisa de
utilizar muito. Eu gosto muito do Suspiria, né? Mas eu tava muito na cabeça de falar de vida e morte, então eu queria trabalhar muito com o Sétimo Selo do Bergman. Tava com esse filme na cabeça, e aí quando eu fui trabalhar de vida e morte, eu pensei muito em falar disso. Aí quando nós fomos escrever, né, e já tinha essa ideia, porque na verdade era pra ser um curta de 1 minuto, só com a personagem da Agatha, né, só da vampira. Aí eu mostrei pra ela a ideia, a gente nunca tinha trabalhado com essa parte, né, de vampiros e tudo mais, tá? Ela falou, pô, vamos acrescentar mais coisa, vamos fazer esse roteiro ser um pouco maior. E aí que veio da ideia. Isso. Quantos dias para escrever o roteiro? Esse aqui acho que foi 3 dias. A ideia foi 3 dias. E o roteiro, você já tinha a ideia da vampira. Como surgiu então a ideia da... É que eu não vou dar spoiler no vídeo, mas como surgiu a ideia do que vai acontecendo ali dentro do roteiro? Que vai se Vocês conversaram, você decidiu e ela só aceitou? Como foi? Na verdade foi mudando, né? Começou, seria outros atores, né? Começou com a ideia de ser um pai primeiro, e aí seria outro rolê, aí depois no outro dia ele tem uma coisa que às vezes ele acorda já com ideias, então às vezes ele acorda e olha, tava pensando, acho que dá pra gente melhorar isso aqui, então vamos pegar de novo, vamos refazer essa parte, então foi muito disso, assim, ele era, no começo era uma coisa de 1 minutinho só, e era só uma personagem, depois veio essa outra ideia que seria com o pai, e depois disso acabou virando essa história toda com a irmã, foi crescendo. Escolha de elenco, como se deu a escolha de elenco? Então, a gente já tinha trabalhado. Isso não é muito difícil, trabalhou né? com elas Porque na. já estamos desde o primeiro? Não, a gente trabalhou com elas não. A primeira vez que a gente trabalhou com elas foi lá mesmo, foi no Dilema de Ícaro, né? A gente conheceu elas no workshop, né? A Bel já. Inclusive a Helena e a Lua, elas participaram do workshop. Elas nunca tinham trabalhado com cinema nem TV. E aí se formaram nesse workshop, foram para o Dilema de Ícaro. A Bel, ela já era atriz de teatro e tal, então já tinha um pouco mais de experiência. E aí quando foi pra trazer, a gente fez o convite, foi mesmo resgatando essa galera que tinha feito o workshop com a gente. E devido ao tempo também, a gente precisava das 3 que, quando a gente olhou o workshop, né, que a gente gravou e tudo mais, a gente viu os testes delas, e funcionava bastante assim. A gente agradece. Quero agradecer a todos vocês que vieram, muito obrigado. Obrigado. Semana que vem, dia 14 também. Legal. E vão ter direto, esses eventos direto. Nós vamos ter mais constância nisso, né? A gente está com esse projeto e você também tem aquele pessoal lá do Sul que talvez tenha... Tem ele mora em São Paulo, né? O Marcionado. Ele é gaúcho, né? Ele é gaúcho, mas ele mora em São Paulo já faz tempo. Não é errado. Então, tudo bem, André. Mas vai ter, a minha ideia é que aqui a gente faz shows de rock, MPB e jazz há 8 para 9 anos, né? Que é o festival A Idade da Terra em Transe. A gente tem que dar um nome para esse festival. Então a gente já fez há algum tempo atrás festival a gente só terceirizou, só deu espaço. É um festival maravilhoso lá de Goiás, eu não vou lembrar agora o nome. É um festival, acho que até Lei Rouanet na época. A gente teve até o do Boca do Inferno aqui também. Teve também o do Boca do Inferno, então a gente já tem uma tradição. Goiás é o morcego vermelho. Não, morcego vermelho. É um de terror? Não, é aberto. Não é de terror. Mas é de Goiás, eu lembro que era da prefeitura de Goiás. Festival que eles jogam em vários lugares. Um dos lugares foi aqui na Charada. Depois eu pego mais informação, passo para o André e o André que manda para frente. Mas a gente já tem uma tradição também de fazer... sim, sem contar que a gente passou mais de 10 filmes, sempre com a presença, se era psicológico, com psicólogo, se era histórico, com historiador, com professor de história, e se era só filme mesmo, com um cinéfilo, né? E a gente fez, mais de 20, uns de 15, só que aí chegou a pandemia, aí parou. Depois da pandemia não fizemos mais nenhum, mas fizemos 2001, Odisseia no Espaço, Blade Runner, Perfume de Mulher. Qual das versões do Perfume de Mulher? Oi? Qual das versões? A italiana ou a americana? Já americana. Não, bem melhor, o americano é bem melhor. Tem a versão italiana antiga. Não, mas o americano é bem melhor. Mas a sugestão do professor, porque a gente punha 3 ou 4 filmes e era escolhido. Então, o único que não foi escolhido, que eu insisti e pus, porque eu amo esse filme, eu não sei, acho que não, você não veio nenhuma, né, das sessões, não. O Mãe, esse eu que pus e chamei um psicólogo. Deu umas gritas aqui incríveis, sabe? Deu umas brigas. Eu gosto de polêmica, né? E deu umas polêmicas muito boas.
do Mãe, né? Lembra? Acho que Sim, eu lembro. Eu amo esse filme, ele tem tudo a ver comigo. Aliás, eu tinha escrito um roteiro parecidíssimo com esse, que o Saramago me copiou, né? Que o homem não tinha umbigo, que ele não tinha os escrotos. Eu tinha feito isso, pô, e escrevi em 74, por aí, na época da Rosa, que eu escrevia muito, viu? Parei de escrever, falta de tempo. E eu tinha escrito isso, que chamava-se Deus Maior. E quando eu vi Mãe, que para mim, se ele existisse, ele é um brincalhão, né? É uma opinião minha, obviamente, né? O Júnior sabe disso, ele sabe, do Deus Maior, sabe ou não sabe? Eu não estou mentindo, eu gosto de falar e pegar a confirmação. Deus Maior eu escrevi com uns 14, 15, 16 anos, Júnior sabe bastante da história, e ele me pede para eu... O livro foi queimado. Né? Houve uma inquisição e queimado. O Júnior sabe dessa história e ele me pede, escreve de novo. Ele adora essa história, que é a história. Várias vezes. Olha, tinha esquecido. Olha as coincidências, cadê? Cadê o outro? Não tá aí? O Paulo ele saiu. Ele vai te falar de uma coincidência que aconteceu agora há pouco. Aqui é o lugar dos encontros. O amigo do Paulo conhece o Charada. Não, mas ele vai contar a história. Mas então, eu acho que o Mãe, quando eu assisti, eu fiquei com raiva, porque eu falei, putz, eu já tive essa ideia e tudo mais, que é Deus brincalhão. Se ele existisse, ele é um brincalhão. Ele é um brincalhão. Por que ele faz tudo? Para se divertir, ele está se divertindo. Dogma diz um pouco isso. Quem assistiu Dogma, acho que também vai lembrar. Então, quando eu assisti Mãe, eu falei, eu quero polêmica, porque eu vou trazer, o que esse filme está falando é o que eu acho. E eu vou fazer exatamente uma polêmica em cima disso. Porque quando eu escrevi Deus Maior... E eu vou voltar a te cobrar lá no finalzinho, que eu conto tudo, pô, o cara é tão genial, tão grandioso, tão maravilhoso. Por que ele fez essa merda aqui desse jeito, totalmente inconstante, pô? Faz um homem certinho, bonitinho, dá tudo certo, né? Não ia ter problema nenhum, ninguém ia pedir, oh Deus, me ajuda, porque ele ajuda, se ele fez tudo certo. E ele fez tudo certo, menos o ser humano. Então, o Mãe, quando eu assisti, eu falei, não acredito, cara, aquela brincadeira dele falar da Bíblia de uma forma totalmente... minha, né? Minha, por causa do Deus Maior. E ele recomeçar tudo, como se... Uma brincadeira, começa tudo, acaba, morreu, tá, joga lá, joga água, mata todo mundo. Então, quando eu fiz essa polêmica, teve gente que falou, você é um herege, não, só era só ateu, diferente. Morra, não sei o que. Então, esse foi o único que eu pus. Mas a gente fazia votação, a gente botava 3 filmes, votava. Sim. Então, nós passamos mais de 10, acho que uns 15 filmes. Então, e é legal que a gente trazia um psicólogo, se era esse tema, historiador, né, se era esse tema, ou então um cinéfilo, o Ítalo veio várias vezes, tá? O Ítalo chama ele hoje, só que ele tá doente. Olha, seria bom o Ítalo estar aqui, porque como você, Zé do Caixão, né, como você, ele é assim, ele fala o que tem que falar, ele não fica floreando, não, é verdade ou não? Ele chega e se ele não gostar, ele vai falar. E eu gosto de pessoas assim, porque isso cresce muito mais do que a pessoa aplaudir e falar que tá tudo bem. Então foi muito boa. E embora, olha só que interessante, eu vou fazer outra ressalva aqui. Não estou discordando de você, mas foi o melhor som para mim. Que gozado, acho que aí também vai de ouvidos. O primeiro eu tive uma pequena dificuldade. O primeiro, que é o Ícaro, né? Eu tive uma pequena dificuldade em alguns momentos. Olha como a legenda ajudaria nos dois casos, tá vendo? Tá perfeito. Mas eu concordo. Mas o Ziba tem problema de visão. Pra mim foi o melhor. Mas o Ziba tem problema de visão. Eu tenho de audição, de visão, de memória, de tudo, né? Cara pequeno. Então é isso. Mas eu fiquei muito contente de a gente poder... e também essas presenças ilustres, né? Júnior, quanto tempo não vinha? Meu amigo lá, Fabião, lá embaixo. Os encontros, né? Os futuros diretores. Então aqui é uma fábrica de sair cultura para tudo quanto é lado, né? Já veio aqui pessoas maravilhosas com o Vídeo 80, que passou no mesmo dia que o vosso filme, maravilhoso por sinal, que foi a nossa Guarnieri, né? Sim, neta de Gianfrancesco Guarnieri. Para quem não sabe, Gianfrancesco Guarnieri, ele trabalha no Mundo da Lua, ele escreveu Eles Não Usam Black Tie. Sim. E ele também era o vô do Lucas Silva no Mundo da Lua. Sempre também, né? E um gênio, um teatrólogo fantástico. E a netinha dele fez um TCC aqui da FAAP, Vídeo 80, que eu vou tentar, se possível, mandar para vocês. Eu sou ruim para isso, mas o André é bom. Vídeo 80, gente. Eu fico cobrando ele sem parar. Vídeo 80, quem assistiu? É bom, não é? Você também assistiu? Você assistiu? Tava aqui, né? Você estava aqui. É verdade, passou na mostra, maravilhoso, juntamente com o filme de vocês, que foi ótimo. E há uma outra observação sobre o filme de vocês. Eu gostei da primeira vez, mas gostei muito mais da segunda. Ele cresceu, não sei se vocês tiveram essa mesma
Eu achei que da primeira vez foi muito bom, foi impactante. O dela, o Mirami. Assim, esqueceu, colocou 1 minuto e meio a mais, ela falou. Não, pra mim foi muito melhor. Embora eu já tinha gostado da primeira vez, eu achei a dualidade dele, aquela coisa toda. Nossa, muito legal. Só que da segunda eu já gostei mais. Acho que é porque a gente já sabia o que vinha, né? Acho que eu gostei demais do filme de vocês, viu? Legal. E vou falar a verdade, pra mim, dos 4 é o que eu mais gosto. Bacana. Não sei se cada um quer dizer alguma coisa, pra mim, o Mirami, nossa, mexe comigo. Aquela cena que ele deita na mãe me machucou. Me machucou. E é isso, eu fiquei muito contente com a presença de vocês, todos. E de vocês que trouxeram de Carapicuíba. Eita, bezerra. Eu sei, agora eu falei pra todo mundo, vem um pessoal de Carapicuíba. Eu fiquei descobrindo hoje que não era Carapicuíba. Eita, Pecerica. Não, muito obrigado. Obrigado mesmo, eu sei que tem que agradecer. Bruna, porque ela pediu pra entrevistar as atrizes, aí eu tive a ideia, né? Eu tive a ideia de não, tem que, sim, temos que homenagear o André, que é essa figura incrível de fazer os elos de ligação. Sim. E graças a ele hoje tivemos esse patrocínio. Obrigado, André! Ele não gosta quando eu esqueço dele, ele fica triste aí. Eu não esqueço de você nunca. Dá pra esquecer do André? Não.